Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma programação Semeando a Palavra. Hoje, uma participação especial da nossa querida amiga Kelinha. Em homenagem ao Dia das Mães, ela trouxe um testemunho que vai edificar a sua vida, vai acrescentar a sua fé. Fique até o final deste programa, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração, através da vida da nossa querida amiga e irmã. Estamos tendo a honra de receber a nossa amiga Cíntia Kelly, nossa querida Kelinha, mulher de Deus, mulher de oração, mãe de fé também, mãe espiritual de muitos, mãe do Bruno, né? O filho Rafael. da Kelly, Bruno Rafael, que com certeza está aí ouvindo. E eu quero já agradecer a sua presença e tenho certeza que Deus tem uma palavra, né? O seu testemunho vai acrescentar a fé de outras mulheres. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade tão especial que o Senhor proporcionou para hoje. Nós estarmos aqui homenageando a cada mãe, mãe espiritual, mãe física, aquela mãe, em especial aquela mãe que ora, né, pelos seus filhos desde antes deles nascerem. Então eu quero deixar uma palavra para nós iniciarmos o nosso testemunho, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, 2 versos apenas, no verso 26 e o 27, que nós estaremos dedicando esse dia especial que é as mães, né? Nós somos mães guerreiras, né? E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Então, eu quero, assim, dar início a esse testemunho com gratidão a Deus. Por quê? Porque, a princípio, nós temos que entender que os propósitos do Senhor não são os nossos. E quando eu casei, 2 anos depois, eu tive uma dificuldade muito grande para engravidar. E eu não pensava assim, será que eu vou poder ser mãe? Eu não questionava com Deus se eu poderia ser mãe. Eu pensava assim, Senhor, eu quero me preocupar em primeiro lugar com a minha saúde. E em segundo lugar, eu sei que o Senhor, que não é o último lugar, mas a princípio o Senhor está no propósito, no comando, no controle de todas as coisas. Eu entreguei ao Senhor essa vontade de ser mãe. Eu disse, Deus, se caso o Senhor não tem esse projeto na minha vida e do meu esposo, né, o Júlio, é um homem de Deus que tem sido assim intercessor desde que nós nos casamos, sempre esteve do meu lado. Quando eu descobri que eu tinha um problema nas trompas e um teratoma ovário esquerdo, então eu não tinha possibilidade de engravidar. E quando eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a pedir para Deus assim respostas do qual era o propósito dele por eu passar por aquela situação. A esterilidade, ela martiriza muitas mulheres. A forma que a gente conquista as coisas da mão do Senhor também é um processo doloroso às vezes, porque as pessoas querem as respostas para ontem. A gente tem aquela ansiedade de ser humano. Eu casei, agora eu quero ter um filho. E nessa ânsia de querer ser mãe, muitas vezes a gente esquece que existe um propósito muito maior, o querer de Deus. E eu falei, Senhor, se caso o Senhor não tem esse propósito na minha vida, eu orei assim, eu estou satisfeita de ser tia, eu já tinha meus sobrinhos, eu estou satisfeita, vou ser feliz, eu quero que o Senhor me mantenha na condição de serva, de poder ser mãe de pessoas, e eu me coloquei nessa condição. Mas o Senhor agraciou o meu ventre, né, quando eu estava em um culto de oração. Que bênção. Eu estava adorando ao Senhor com um hino que uma irmã louvava, e do púlpito ela louvava, e aquele hino veio todo em mim assim, como se fosse para a minha vida. O hino da Lauriette, que dizia assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar.
E eu comecei a meditar naquele hino e chorar. E naquele momento que eu estava em adoração ao Senhor, eu tive uma visão que um ser assim de branco chegou do meu lado com uma bandeja de instrumentação cirúrgica. Eu senti um cheiro de instrumentação cirúrgica e eu achei que tinha, Senhor, será que eu vou ter mais alguma provação? Será que eu vou ter mais alguma enfermidade? Eu pensei, eu não tive discernimento no momento. E o Senhor falou assim, não, hoje estou trazendo a tua cura. Glória a Deus. Naquele culto de oração. E eu falei, Senhor, dentro da tua casa eu já consagro meu filho. E aquele momento especial que eu tive com Deus, foi o dia seguinte, eu comecei a ter sintomas, né, porque o meu quadro clínico era assim, eu não tinha condições de engravidar sem fazer uma cirurgia. E depois dessa cirurgia eu teria que fazer biópsia, eu teria que ver se ainda haveria possibilidades de eu engravidar. Foi assim, toda a orientação médica. E quando Deus faz um milagre, Ele não deixa nada, né? Não deixa nenhum vestígio, assim, tudo Ele fez perfeito, porque no dia seguinte eu passei mal, eu fui rolando uma semana assim muito mal, assim aquele mal-estar, fiquei de cama. E quando a minha mãe chegou em casa e disse assim, filha, você está muito fraquinha, você precisa comer. E eu não tinha força para comer. E de repente a minha mãe disse, eu trouxe aqui uns doces, eu vou fazer umas vitaminas. E naquela vontade de comer alguma coisa, eu peguei um doce, que eu não tinha desejo por doce, e eu comi como se fosse um pão. E eu achei tão estranho, eu falei, nossa, eu não tenho desejo por doce, mas eu comi aquilo como se fosse... Aí a minha mãe disse assim, filha, vamos ligar para a irmã Marli e nós vamos pedir para ela orar por você. E eu estava assim, sem força nem para orar. Aí eu falei, Deus, eu não tenho força para orar. A irmã vai orar por mim e eu recebi aquela oração no telefone. Ela disse assim, o que você tem, Kelinha? Eu disse, eu não estou bem. Você não está esperando o bebê? Eu falei, não, eu tenho mioma. Ela disse, não, é um miominho. Ela brincou comigo e disse, vamos orar. E naquele momento o Senhor falou assim, filha, eis que eu coloquei um fruto no teu ventre. Para eu saber que eu sou Deus, para você saber que eu sou Deus na tua vida. No telefone. Não temas, você está gestando um bebê. E naquele momento eu não tinha ainda ido ao médico, eu não sabia de nada. O Senhor simplesmente se revelou para mim daquela forma. E quando eu fui ao médico, eu já estava de um mês de gestação. Então eu vi assim a mão poderosa do Senhor. Naquele momento assim descrevendo uma nova história para mim, né? Porque ali eu pude entender o processo da espera, porque a gente vai gestacionar um milagre primeiro, né? Esperar primeiro que Deus tome, né, a frente de toda a nossa história. E para mim foi assim um legado, porque Deus colocou a responsabilidade de interceder nessa área por muitas mulheres. Eu tinha o propósito, né? E através de você, né, muitas mulheres têm também seu testemunho, né, Kelly? Através das respostas, das orações. Exatamente. E hoje Deus usa muito a Kelly, né, em particular, né, em propósito, junto com outras mulheres, para também gerar o milagre do Senhor. Exatamente. E é lindo o seu testemunho, porque é assim, Senhor, é a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu me torne mãe, Deus deu o Bruno. E quantos anos tem o Bruno? O Bruno tem 23 anos, nasceu saudável, graças a Deus, temente a Deus. É um filho assim muito especial que Deus tem colocado assim para ser bênção, sabe? Então eu digo que tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito, é maravilhoso. Basta a gente acreditar que um dia após o outro tudo se resolve, as coisas acontecem no tempo de Deus. Esse tempo que nós esperamos é um tempo assim doloroso para muitas pessoas, né? A espera, né, Denise? Você esperar assim, Deus mexe nas nossas estruturas e você acorda no dia seguinte, você era saudável ontem e hoje você amanheceu com algum problema, mas de repente aquele impulso ali da fé,
Você acreditar que Deus vai fazer por você é o que eu tenho visto hoje. Porque eu tive a oportunidade, Denise, de orar pelo ventre de muitas mulheres. E elas testemunharam o que Deus fez. Então, é tão lindo quando a tua fé vai gerar fé em outras pessoas, né? O teu testemunho vai promover milagre em outras pessoas. E foi o resultado aqui da vida de Ana, né? Sim. Que nós vemos. Que Ana tinha ali um processo muito doloroso familiar, né? Ela passou pelo entendimento de que era dela a dor. Ela deixou ali naquela oração Penina de lado. Sim. Né? Pode ver que na trajetória desse processo dela, ela decidiu orar ao Senhor, ela decidiu, quem sabe, fazer uma oração totalmente diferente das outras. E deixou totalmente assim de lado Penina, não tinha mais nada a ver com Penina. Era ela e Deus. E quando chega esse momento, eu e Deus, é a hora da nossa resposta, porque o Senhor, Ele tem o tempo certo para responder. E qual é a palavra que você deixa para esta mãe que está nos assistindo hoje? Talvez, né, desanimada, desencorajada, talvez triste. Ou talvez esta mulher que também está passando por este processo, né, com um diagnóstico médico. Qual é a palavra que você deixa para esta pessoa que está nos acompanhando agora? Olha, a palavra é não desistir. Amém. Porque a desistência é uma forma assim de você decidir que partido você vai tomar. Se você vai acreditar nas suas impossibilidades, nas suas limitações, ou se você vai acreditar que Deus é ilimitado, Ele faz o impossível e que Ele é capaz de fazer milagres. Então, quando eu decido acreditar em Deus, quando eu decido assim, eu não vou desistir. Eu sei que o diagnóstico não é dos melhores, eu sei que eu não estou em posição de gerar, mas eu sei que para Deus é possível todas as coisas, para o Senhor não existe impossível, não existe limitação, então eu decido acreditar em Deus, eu decido confiar de que Ele vai fazer todas as coisas. E essa mãe que, quem sabe, não pôde gerar, né? Eu acredito que nesse momento em que nós estamos assim, colocando esse propósito de estar dando uma palavra para as mães, nós podemos ser mães, sim, espiritual. Nós podemos ser aquela mulher que gera vida nas outras pessoas, nós podemos gerar sonhos através da nossa oração, através do nosso conselho, nós podemos gerar vida. Então, eu acredito que essa mãe que me ouve nesse momento seja, assim, uma mulher que esteja gestacionando um milagre. Se você precisa gerar um milagre na tua vida, creia que a tua fé, como Ana, é um ponto de partida. A decisão, Ana decidiu tomar uma posição de vencedora. Ainda mesmo antes do Senhor colocar ela como mãe no seu ventre, né? Ali a trajetória dela foi, a partir daquele momento, ela já se levanta ali como uma mulher vencedora. Então nós temos que nos posicionar como carentes do Senhor, nós temos que nos submeter à humilhação diante da onipotência de Deus e ao mesmo tempo levantar dali sabendo que o Senhor é poderoso para cumprir todas as promessas sobre a nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para que você tenha esperança em Deus, que o teu filho é um projeto de vida, é aquela mãe que espera um filho que esteja necessitando de algo, que precisa de salvação, que precisa de restauração, também possa receber esse milagre através da tua voz, através da tua intercessão, através da tua oração. Você vai alcançar esse milagre na vida do teu filho. E eu creio que nós estamos aqui como mães espiritual também, porque a Denise tem se levantado como mãe espiritual, tem intercedido por muitas pessoas, e esse é o propósito verdadeiro, né, da obra de Deus. Amém. Então vamos orar. Convido você a estar juntamente conosco. E o que a Kelly falou, não desista. A última palavra vem do Senhor. Não são os médicos, não são os diagnósticos, né,
que vão determinar o seu futuro, mas aquilo que o Senhor, o próprio Deus, projetou para a tua vida. E os planos de Deus são perfeitos. E a Kelly já disse aqui também, são mais altos, são superiores aos nossos. São além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E a Kelly aqui hoje testifica o milagre. Nós conhecemos o Bruno. Você está acompanhando aí, você já viu a fotinha, né? Acompanhando esse vídeo, é o Bruno, que já tem 23 anos. É o milagre da Kelly, da sua família, juntamente com seu esposo, né? O Júlio César. E servem a Deus, glorificando a Deus, porque a última palavra vem do Senhor. Kelly pode estar fazendo esta oração Vamos orar, agora? sim. Agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Sim, Jesus. neste momento, Jesus, que nós nos apresentamos como mãe, Senhor, diante da Tua presença. Pai, nós não temos, não podemos e não somos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem poder de todas as coisas, no céu e na terra, embaixo da terra, que tem o poder, Senhor, de falar no coração desta amada ouvinte, aquela que está recebendo por fé esta oração, aquela que está, Senhor, abrindo o seu coração para te aceitar como Senhor e Salvador, para direcionar a sua vida, para conduzir a sua trajetória, para refazer, quem sabe, todas as promessas que desiludiram o seu coração, quem sabe desanimaram a sua fé. Pai, visita esta mãe, visita esta esposa, visita este coração, Jesus, que carece da tua vontade, de ser feita plena vontade, de ser feita a tua única vontade, que é ter fé em ti e te servir em espírito e em verdade. Pai, ajuda esta mulher, Senhor, a se levantar, a ter esperança em Ti, a acreditar que o Senhor é o único Deus que tem poder para fazer o milagre que a Tua filha precisa. E que neste dia, Senhor, que nós comemoramos, Senhor, o mês das mães, nós sabemos que o Senhor é um Deus que olha para nós como pessoas especiais no Teu reino, como pessoas únicas. Nós somos únicas e verdadeiramente, Senhor, imagem e semelhança Tua. Pai, visita esta mãe, visita este coração nesse momento, que precisa de um toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Visita esta mãe, Jesus, que ora pelo seu filho, que precisa, Senhor, de um milagre na vida do seu filho. Supra esta necessidade, ó Deus. Venha suster, Jesus, que esta fé seja alcançada e que ela possa testemunhar de um verdadeiro milagre. Para a honra e glória do Teu nome, eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Kelly, se quiser Obrigada. mandar um abraço para os nossos ouvintes, as pessoas que estão aí participando na live, na programação, fique à vontade. Amém. Eu mando um abraço mesmo a todos os nossos ouvintes, a toda a minha família, que também participa, dos nossos milagres, aos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todas as guerreiras de oração, aquelas que cumpriram as suas promessas na íntegra, onde o Senhor fez você esperar e hoje você abraça o teu milagre. E aquelas mães que precisam e que estão desejosas desse milagre possam ser alcançadas. Amém. Em nome de Jesus. Receba o meu abraço. Se você foi edificado com essa programação, compartilhe com alguém. E nós nos encontramos no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.